Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast. E por falta de nome melhor, eu vou chamar de Big Data Masters Cast. E se você tiver um nome melhor, eu sugiro você ir lá no nosso Instagram, Big Data Masters. A gente tem um monte de conteúdo da hora de Big Data, de Cloud Computing, engenharia de dados. Então vai lá, segue a gente. E hoje, para começar, para estrear esse episódio aqui, eu vou chamar ele, um amigo pessoal aí de curtíssima data, mas que eu já considero muito. William Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aí do Big Data Masters. Obrigado pelo convite. Para quem não sabe aí, o Will, a gente se conheceu na metade, acho que do ano passado, né? A gente trabalhava na mesma consultoria. Uhum. E eu chamei... várias pessoas mandaram mensagem aí no Instagram, né? Mano, principalmente perguntando, né? A pessoa que tá começando agora. Meu, por onde eu começo? Como eu sei que eu tô pronto e tudo mais para trabalhar com engenharia de dados? O que eu preciso conhecer? E eu falei, cara, eu sei de alguém que teve essa luta recentemente, eu vou trazer esse cara aqui pra gente conversar. Então, então assim, se apresenta pra galera, Will. Quem é você? Quantos anos você tem? O que você faz hoje? Beleza. Bom, meu nome é William, né? Eu tenho 24 anos. Eu trabalhava antes com a parte de BI, né, na consultoria. E recentemente, acho que há uns 7 meses mais ou menos, eu migrei para agora a área de engenharia de dados, né? Principalmente trabalhando com tecnologias da Azure. E tô cursando a faculdade de ciência da computação. E é isso aí, cara. Pô, maneiro, Mas cara. Você... É 7 meses que você tá trabalhando com engenharia de dados? faz uns 7 meses, porque eu entrei. Eu passei. Eu entrei como sombra, né, pra poder começar a aprender algumas paradas em junho do ano passado, se não me engano. Foi naquele mesmo projeto que eu tava? Foi, foi. Foi, Mesmo né? projeto que eu tava. Foi a primeira vez que eu tive com. Tipo assim, a minha relação com engenharia de dados, ela já é muito mais antiga, né? Mas o meu primeiro contato, assim, profissional foi naquele mesmo projeto que você tava. Legal. Mas antes disso, você trabalhou com BI? Quanto tempo você trabalhou com BI? Cara, eu acho que desde quando eu comecei o meu estágio, eu entrei numa equipe que ela era a equipe de BI da empresa, né? Antigamente, quando eu entrei para poder fazer estágio, ela mudou de nome, ela mudou de foco, na verdade, né? Ela virou uma equipe de arquitetura de novas soluções, mas mesmo assim, ali dentro tinha algumas pessoas que eram foco principal para BI, né? Hum, Então, contando com o estágio e contando com a consultoria, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. É, Legal. Você trabalha hoje como júnior, é isso? Na consultoria? isso, aham. Legal. E você trabalha CLT, PJ? Trabalho como PJ. Cara, PJ, interessante, né? Porque uma pessoa tão nova de carreira, geralmente a gente vê o contrário, né? O pessoal na CLT, e aí depois de um tempo o cara vai para o PJ. O que te É, motivou, na verdade? Qual que foi o lance do PJ para você? cara, na verdade, eu nunca tinha pensado, tipo, como planejamento para carreira, tipo, CPJ ou CLT, né? Uhum. Realmente essa parte de pela idade, né? Tipo, o pessoal geralmente eles fazem isso mesmo, né? Tipo, eles ficam um bom tempo como CLT. Normalmente as pessoas elas ou são demitidas ou pedem demissão, né? E depois vão trabalhar como um PJ, né? Tipo, aquele dinheiro que ela conseguiu todo lá com CLT, FGTS, essas paradas assim, elas investem em alguma coisa e vai para PJ porque o valor de PJ ali é relativamente mais alto do que um CLT, né? Então, Uhum. tipo, em questão de planejamento, assim, nunca planejei. Tipo, acho que foi mais pela questão da oportunidade mesmo de emprego e, tipo, Uhum. na consultoria que eu tô hoje, eles são totalmente PJ, né? Daí eu Uhum. tive que abrir a empresa e, tipo, nunca tinha feito isso na minha vida, então não sabia como que era. Tipo, eu tive que correr atrás. Na verdade, eu tenho um professor na minha faculdade, né, que é o meu orientador. E daí eu procurei ele, né, porque ele que tem mais contato e tal. Ele que me Uhum. indicou um contador. Daí o contador ele foi me orientando como que a gente Entendi.
poderia abrir a empresa, PJ, né? Porque, tipo, na consultoria Entendi. que eu tô, o tipo da empresa teria que ser ME, né? Não poderia ser Aham. MEI, né? Não poderia abrir aquela empresa do tipo MEI que você consegue abrir pela internet, não, eles não aceitavam. Aí eu tive que abrir uma PJ, na verdade, ME. Mas foi de boa, Entendi. foi tranquilo. Eu só tive que Foi pegar muito tranquilo. documento. É. É, o pessoal geralmente fala, poxa, mas como é que eu vou lidar com essa questão de ter um CNPJ, ter que ter É, contador? no começo é bem complicado, assim, porque você fica, cara, tipo, Aham. e se eu não fizer tal coisa, será que eu vou estar negando imposto, tá ligado? Exato. Só Será que, que eu vou tipo, ser presa? mas com o tempo você vai se acostumando, porque com o contador ajuda bastante, na verdade, né? Na Sim, verdade, quando você total. tem uma empresa ME, você precisa ter um contador, então Sim. É, tá sendo bem tranquilo. legal. E antes de a gente cair para sua história, que eu acho que é, cara, a cereja do bolo aqui desse podcast, que eu acho que, Uhum. meu, vai esclarecer a cabeça de muita gente, eu queria que você falasse aí, você trabalha com quais tecnologias hoje aí na parte de engenharia de dados? Bom, hoje eu tô trabalhando principalmente com tecnologias da Azure, né? Hoje eu Uhum. tô num projeto que a gente trabalha bastante com ferramentas de ETL, que é o principal da Azure, é o Data Factor, né? Uhum. E para poder tratamento de dados, né? Tipo, na verdade, para armazenamento de dados, de arquivos, etc., a gente trabalha com Data Lake, né? Principalmente o Gen 2. E para Uhum. poder fazer o tratamento desses dados, antes a gente trabalhava com procedures, né? A gente criava procedures em SQL, no banco SQL da Azure. Só que hoje aí eu fui o responsável por fazer toda essa migração dessa parte de tratamento dos dados, né, que eles faziam tudo em procedure, que estava muito lento, era muito limitado, enfim, não tinha todo aquele poder distribuído que a gente tem com outras tecnologias. Daí eu tô sendo responsável, na verdade, por fazer toda essa migração para o Databricks, né, que é o Spark. Ah, Daí legal. na ponta para poder disponibilizar esses dados, a gente está usando um banco SQL e em cima disso eles vêm e plugam com a ferramenta de visualização que é o Power BI. Entendi, legal. Cara, bacana, meu. Hoje uma das principais ferramentas que eu sempre falo pra galera ali do Instagram ali e do meu canal, cara, você precisa conhecer Spark para sair jogando, né? Então eu sempre falo assim, em vez de Sim, você simplesmente conhecer tudo, conheça um pouquinho e saia jogando, né? A gente vai ver que na sua história foi um pouco isso, né? Você pegou um pouquinho foi. e saiu jogando e já saiu ganhando, né? Já saiu atuando. Sim, sim. Tipo, eu tive uma pessoa aí, um amigo aí, que não posso falar o nome, né? Que é o Vitor, que na época nesse primeiro projeto que eu entrei, né? Para poder trabalhar profissionalmente com engenharia de dados, eu lembro que eu tava bem, assim, confuso. Não é confuso, tipo, meio que pra onde eu vou, né? Uhum. Daí não sei se você lembra, eu perguntei pra você, eu falei, Vitor, tipo, cara, me vendo assim, tipo, as coisas que eu conheço, por onde você acha que eu deveria ir pra poder, tipo, já começar a trabalhar alguma coisa, ter, tipo, essa capacidade de entrar em algum projeto? Você Eu falou assim, lembro Will, eu lembro que aham, você falou que você queria começar a falar por onde eu devo começar, cara? Tipo, eu entrei em engenharia aham, de dados agora, o que que eu faço, né? O que que eu sim, faço? E eu lembro que eu falei pra você, cara, é, para você sair pelo menos um pouco mais independente, você precisa saber processar o dado, né? sim, sim, Porque você já sabia mexer com a principal ferramenta de ETL da Azure, que é gerenciada, que é o Data Factory, que você falou. aham, Mas aí você falou, cara, e agora? Eu falei, mano, a grande parte é a gente processar. E a gente processa com Databricks, pelo menos na maioria dos projetos, né? sim, E com Spark, exatamente que no isso. fundo usa o motor Spark. E aí eu falei pra você investir nisso. Cara, e qual que foi o resultado aí? Você investiu nisso, o que que você sentiu? O resultado foi maravilhoso, cara. Tipo, se naquela época. É engraçado como as coisas funcionam, né? Às vezes eu até falo pra minha Uhum, mãe como que as coisas funcionam. Tipo, parece que as coisas são meio que desenhadas pra poder acontecer. uhum, Porque naquela época, quando eu te perguntei, você falou, tem que começar com foca em processamento de dados, né? Porque desse jeito você vai conseguir entrar em algum projeto e se virar, pelo menos com processamento batch, né? uhum. Daí você me indicou aquele livro do Scala, e foi onde comecei a fazer alguns testes localmente mesmo, né? Eu comecei a fazer alguns testes, comecei a brincar, e acho que depois de, cara, eu não sei, depois de umas 2 semanas, 3 semanas,
eles me colocaram nesse projeto que eu tô hoje, que eu tô sendo o principal engenheiro de dados aqui. E se eu não tivesse feito aquilo antes, eu acho que eu estaria mais perdido do que quando eu entrei, entendeu? Cara, Então foi maravilhoso ter feito aquilo. cara, que loucura, mano. É o que eu falo É, pro pessoal. Você precisa ter uma maior chance de conseguir entrar dentro conseguir uma vaga, conseguir um projeto, né? E, cara, sim. você precisa fazer isso usando, entendendo qual é a dor principal da empresa e onde tem mais oportunidade ali dentro da engenharia de dados, que hoje é o processamento, né? Sim. Então, Uhum. cara, como é, né? E eu acredito muito, cara, que vem também do mérito, porque eu lembro que quando eu falei pra você, você devorou o livro, você estudava de madrugada. Aham. Então, cara, depois de 2, 3 semanas, os caras viram que você do nada teve um boom com Spark, com Scala, do nada, depois de 3 semanas. O que são 3 semanas, né? Muito legal. Nossa, E pior. aí, do nada, você tava em um projeto sozinho, tocando a parte de dados e processamento batch. Cara, a minha relação com o TI, ela é meio. Eu gosto dela, tipo, porque esse meu contato com o TI, ele começou muito cedo. Acho que eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, quando eu comecei a me interessar por computador, né? E naquela época era aqueles computadores de tubão, sabe? Aqueles monitor gigante, com Windows 98, Windows 2000, XP. Uhum. Daí a minha irmã mais velha, ela fazia curso de informática. E daí nesse curso de informática, ela podia me levar, acho que eles podiam levar as crianças, sabe? E ela me Uhum. levava direto. E, nossa, eu me apaixonei pela tecnologia, assim, tipo, sei lá, parece que foi amor à primeira vista, sabe? Quantos anos você tinha? Eu não lembro muito bem quantos anos eu tinha, mas eu sei que tinha por volta de uns 8, 7, 8 anos, no máximo uns 9 por aí. Mas era menos do que 10. Porque eu era muito pequenininho, acho que era meados de 2000, 2004, 2003, por aí. Eu nasci em 96. Aí. Ah, então, ela me levava nos cursos que ela fazia e deixava eu mexer no computador e, tipo, era demais. E no prezinho que eu fazia, tinha aula de informática. E sem querer me achar, mas a professora falava pra minha mãe que eu era o melhor aluno em sala. Então, Desde criança já tinha desde criança já contato, já? tinha contato, é. E, tipo, mas eu só tinha contato fora, né? Porque em casa a gente não tinha computador ainda. Uhum. E eu lembro como se fosse ontem, cara. Tipo, meu pai chegando com o primeiro computador da gente. Era aquele antigão, aquele tubão branco, aquele computador todo branco, com acho que era um Windows 98 até. E nossa, eu ficava. Tipo, a gente não tinha internet. E eu ficava horas mexendo. Ficava horas mexendo naquilo. E eu fui crescendo, fui aprendendo mais coisas. Aí a minha mãe foi me colocando em mais cursos de informática. Até que chegou um curso que eu fiz que era de manutenção de computadores, que era para poder Uhum. mexer no hard mesmo do computador. Aí eu falei, nossa. E o engraçado foi que quando eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a pensar em faculdade, só que a faculdade que eu comecei a pensar era uma faculdade que o meu professor do curso tinha feito, que era de rede de computadores. E, Uhum. e na minha cabeça estava assim, cara, beleza, eu vou fazer uma faculdade de rede de computadores, vou trabalhar com o que eu gosto, que é mexer em computador, e vou, tipo, passar o resto da minha vida mexendo em cabo, criando é, rede, switch, dando manutenção em computador. Essa era a minha Uhum. ideia, tipo, eu não fazia ideia do mundo que era TI, sabe? Tinha uma Uhum. noção assim, tipo, eu tinha visto, tipo, claro, tipo, eu conheci o Bill Gates, né, por causa do Windows, né, pesquisava bastante, depois que a gente colocou internet em casa, era das melhores, mas era uma internet de escada. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas era aquela que você tinha que discar e ficava, sei lá, Uhum. umas 2 horas para poder conectar. E daí eu comecei a ver o que era o Windows e tal. Aí cheguei no Bill Gates, cheguei no Steve Jobs, e falei, cara, nossa, que bacana e tal. Tipo, eu sabia por trás que tinha como você construir coisas através da tecnologia, mas não tinha noção, sabe? Uhum. E, e nesse último curso que eu fiz, que era de manutenção em computadores, a escola tinha um vínculo com algumas empresas, né? Daí teve um dia que eles iam ter uma entrevista, uma mulher do RH de uma empresa de telemarketing ia fazer uma entrevista lá. Eu já tinha 18 anos, 18 anos já tinha. 18 anos e alguns meses. Daí eu tava louco pelo meu primeiro emprego, né? Então, é tipo, aquela coisa, tipo, eu não sabia o que fazer, ainda não sabia que faculdade ia fazer. Na verdade, eu tinha na minha cabeça que ia fazer uma faculdade de rede de computadores, porque pra isso eu tinha que ter um emprego, né? Porque
eu não fiz Enem, nunca fiz Enem na minha vida. Então eu Uhum. não tinha essa intenção de não, eu quero entrar, era coisa mais minha, né? Tipo, Uhum. estudar em uma faculdade pública e tal, não tinha. Tipo, eu queria entrar em alguma faculdade e fazer o curso. Uhum. Então eu sabia que para isso eu tinha que arrumar algum trabalho, porque os meus pais, para poder ajudar, na verdade, meus pais, né? Não que eles não dariam conta, mas para poder ficar menos pesado para eles, né? Uhum. Aí foi uma mulher de RH lá, de uma empresa de telemarketing, e fez a entrevista, né? E foi engraçado porque, tipo, ela tava fazendo a entrevista, porque não sei como que tá hoje, mas telemarketing, tipo assim, cara, eles contratam muita gente, assim. Contratam muita gente e muita gente também sai, sabe? Então, tipo, é diário isso. Então, muita gente entra, muita gente sai, muita gente entra, muita gente sai. E ela fazendo a entrevista, ela tava falando se você tinha sido aprovado ou não na hora, sabe? Uhum. E quando eu sentei lá pra poder falar com ela, conversar com ela e tudo. E detalhe, tá? Eu era muito, muito, muito tímido na época. Aí cheguei pra poder falar com ela, fiz entrevista e tudo. Aí na hora ela falou assim, ó, tá, o papel aqui, você vai ter que abrir uma conta no banco e tal, 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 vai começar tal dia. Eu falei, como assim? Tipo, já? Então, nossa, eu fiquei muito Pô, feliz. já assim. Tipo, já, mas como assim? Não vai ter aquele papo de sempre, né? Tipo, depois eu te ligo e tal, não. Tipo, na hora ela falou. Aí eu fiquei todo feliz aí com minha mãe. Falei, mãe, consegui um trabalho e tal. E era um salário mínimo que eles pagavam na época. Eu acho que era 890 por aí. O seu primeiro emprego, então, ele não teve nada a ver com Nada, TI em si. nada a ver com TI em si. Uhum. E por mais que eu tenha feito vários cursos e tal, mas não tinha nada a ver com TI. A não ser o fato de você ter um computador ali na sua frente só pra poder fazer consulta e tal, né? Mas só isso. Daí eu fiquei super feliz, ele com minha mãe, falei, nossa, consegui um emprego e tal, não sei o que lá, beleza. Aí começamos, né? Tipo, os primeiros 2 meses nessa empresa, a gente era treinado, né? Então, tipo, a gente praticamente não fazia nada. Tipo, não que não fazia nada, tipo, a gente não trabalhava em contato direto com o cliente, né? A gente foi primeiro para um treinamento de uns 2 meses, acho que era uns 2 meses mais ou menos. Pra poder saber as coisas técnicas lá, que a gente ia trabalhar para uma empresa de TV a cabo, né? Parte técnica. Daí, depois dos 2 meses, a gente foi para a linha de frente, né? Para poder lidar com os clientes. E daí, depois eu comecei a. Bom, beleza, eu passei, né? Porque você tinha que passar primeiro pelo treinamento, ser aprovado, tinha umas provinhas lá. Eu falei, não, beleza, passei, agora tô registrado no emprego fixo, agora eu vou procurar uma faculdade. Daí eu fui naquela intenção de procurar uma faculdade de redes de computadores. Uhum. Só que eu tinha que procurar uma faculdade que coubesse no meu bolso, né? E daí eu tava procurando na Mackenzie acho que redes de computadores estava mais de R$ 1.000 por aí, e eu não podia lidar com isso. Aí comecei a procurar, procurar. Aí comecei a ver outros cursos relacionados à TI. Era ciência da computação e. Eram três, na verdade, que eu tava vendo. Era ciência da computação, análise de sistema e sistema da informação. Uhum. Como assim, né? O que esse bagulho faz? Aí comecei a entrar na grade ali, comecei a dar uma olhada e tava lá, tipo, cada um tinha um foco, né? Mas, tipo, em geral era você construir softwares e tal. Eu falei, como assim, né? Tipo, eu fiquei pensando e tal. E elas, em relação é porque redes de computadores eu acho que eu só tinha achado na Mackenzie, não lembro. Mas aí esses cursos em relação à rede de computadores estavam mais barato. Aí, principalmente a ciência da computação, né? Na faculdade que eu fiz, foi a Unip, na época. Aí Aí eu fiquei olhando e tal, comecei a pesquisar e falei, não, beleza, eu vou. Só que igual eu falei, né? Parece que as coisas são desenhadas para acontecer. Porque quando eu peguei e vi esses três cursos de desenvolvimento de software, eu foquei em análise de sistemas, né? É uma Uhum. coisa muito mais. É uma coisa que eles focavam muito mais em desenvolver e, tipo, colocar a mão na massa mesmo e tal. Ciência da computação e sistemas da informação tinham ali outras matérias relacionadas a, tipo, matemática, física e tal. Eu falei, cara, eu não vou me interessar. Tipo, eu nunca gostei de matemática. Aí eu falei, não vou me interessar por isso daqui, tal, deve ser muito difícil, né, e tal. Eu falei, não vou fazer isso daqui não, eu vou pra análise de sistemas, né. Daí, no dia que eu fui na faculdade, na Unip, pra poder... eu peguei e me inscrevi no vestibular, fui, passei no vestibular, aí tinha que voltar pra poder escolher o curso. Aí eu voltei pra escolher o curso e falei, quero fazer análise de sistemas. Ela falou, então, não fechou turma pra esse ano. Eu falei, cara, como assim? Putz, Não eu fechei turma esse acredito. ano. Na verdade, tinha turma, só que era só pra noite. E não dava, porque eu trabalhava de tarde. Eu trabalhava de tarde e saía só. Eu saía às 10 horas da noite, se não me engano. Nossa.
E daí não dava, né? Aí eu falei, cara, não dá. Aí eu falei assim, ó, tem ciência da computação, que era o mesmo valor, se não me engano, ou até mais Uhum. barato, não lembro. Não, acho que tinha uma diferença, na verdade, tinha uma diferença de custo, porque a análise de sistemas acho que era 2 anos, se eu não me engano, não lembro muito bem. Mas aí tinha uma diferença de custo, eu acho que era de uns 100, 200 reais por aí. E ela assim, ah, ciência da computação e tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, é tipo assim, foi assim, ah, tá bom, né? Fazer o quê? Então me coloca na ciência da computação aí. Aí, Uhum. tipo, eu caí de paraquedas no mundo no curso de ciência da computação. Eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque é um curso que é um curso focado para poder formar cientistas, né? Então, eles abrangem, tipo assim, o mundo inteiro de tecnologia, né? Então, tipo, claro, envolve Uhum. matemática, porque a matemática é, tipo, a raiz da computação, né? Uhum. E eu lembro que, tipo, o meu primeiro semestre, né, minhas primeiras aulas, assim, eu achei que eu não ia lidar com aquilo, eu achei que ia trancar já na primeira semana de curso, porque a minha primeira aula foi física. Fiquei, cara, como assim? Nossa, Eu tô aqui de pra cara, poder assim, de física. de Aí, física, cara, cara, quebra qualquer física. um. Aí eu falei, como assim, mano? Eu quero mexer no computador, cadê o computador na minha frente? Só fui mexer, a gente só foi pro laboratório, eu acho que no segundo semestre. O primeiro semestre foi só matéria de matemática, Só e matéria de massa. algumas matérias de português e tal, né? Porque eles Uhum. falam que tipo, esses primeiros semestres ele tá formando lá pra te ensinar como escrever um texto e tal, tal, tal. Mas enfim, E- mas aí, você, até então, você pagava a sua própria faculdade com o salário do sim, telemarketing. isso. Até então eu pagava minha própria faculdade com o salário do telemarketing. E eu fiquei nisso daí, eu aguentei o telemarketing acho que durante um ano e 2 meses por aí. E depois desse tempo eu falei, mãe, eu acho que eu não vou aguentar mais. Era um trabalho pesado, assim, mentalmente. Interessante, ele É é muito estressante. estressante. Nos primeiros meses você fica de boa, você vai engolindo muito sapo, né? Porque você tá lidando ali com outras pessoas, outros clientes que estão com problemas, então eles querem que você resolva o mais rápido possível. E quando você não consegue resolver, né, você que tem que escutar. Então Sim, eles te total. veem como uma empresa, né? Você chegou em algum momento a pensar assim, cara, eu que você fosse ficar por muito mais tempo no telemarketing ou que você fosse Não, seguir alguma coisa naquela linha ou não? não, desde o primeiro dia que entrei eu já sabia. Na verdade, desde a entrevista, quando eu fiz a entrevista, eu já sabia que não ia ficar ali muito tempo. Sabia que era uma Hum, necessidade que eu tinha que ter, poder crescer, né? Evoluir. Aí eu já sabia desde o começo, assim, que eu não ia ficar muito tempo ali. interessante. Ah, E o engraçado é que é o seguinte, você tinha já uma visão da onde para onde você queria ir, você não tinha uma visão exata, que você ia sim, cair em dados, por exemplo, mas você sabia que ali você não queria ficar. sim, eu já sabia. E daí, cara, eu aguentei esse trabalho aí por mais ou menos um ano e 2 meses. E daí eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, você não consegue aí arcar, né, com as consequências se eu sair e tal, porque eu não tô aguentando mais. Porque teve uma época lá, o primeiro semestre foi de boa, e daí, na verdade, no finalzinho do segundo semestre, eu comecei a dar uma queda, assim, sabe, das minhas notas, né? No primeiro semestre eu, tipo, cara, tipo, arregacei e tal. E daí no segundo semestre, no finalzinho, eu comecei a, tipo, dar uma decaída, assim, né? Aí, tipo, eu liguei isso com o estresse que eu tava passando lá, sabe? Era um estresse muito grande. Tipo, eu acordava falando, cara, não quero ir, não quero ir hoje, sabe? Tipo, sabe aquele sentimento de, mano, não quero ir mais? Uhum. Enfim, aí eu tava com esse sentimento, tava me fazendo mal, e eu peguei e fui lá e pedi as contas. Nem quis saber, eu tinha muita coisa pra pegar férias, não sei o que lá e tal, eu nem queria saber, não, dá, Cara, dá abaixo na minha carteira aí que eu tô saindo fora. e é engraçado porque você falando isso, eu também lembrei de uma experiência que eu tive, comentando brevemente, que eu também Uhum. estava num lugar onde no começo a performance estava ok. Foi meu primeiro emprego, na verdade foi meu primeiro estágio. E, cara, também depois, cara, passou um ano, quase 2 anos. Não, acho que não chegou isso. Um ano sei lá, 7 meses. Já não tava aguentando mais, cara. Era um lugar É, realmente que minhas notas também começaram a cair. E eu falei pros meus pais, né? Ia até te perguntar isso, qual que foi a reação da sua mãe, porque quando eu falei pros meus pais, eu não aguento mais, eu preciso sair desse lugar. Eu lembro que minha mãe falou assim, cara, você não sai enquanto você não achar outra coisa. Eu falei, mas meu, eu tô com um problema agora, eu não sei quando eu vou achar outra coisa. E aí, contra minha mãe, eu cheguei e falei, cara, não, eu não aguento mais. Eu peguei e saí.
Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, me demiti. Ela, o quê? Porque minha mãe sempre foi assim, né? Não, você precisa ter alguma outra coisa. Eu falei, mãe, desculpa, não consigo. E como que foi a reação da sua mãe quando você falou isso? Quando você expôs essa situação? Cara, tipo, ela sempre parte do princípio, tipo assim, você tem certeza? Tipo, você pensou bem, tal. Se for isso que você quer, então é isso aí, né? Porque se você não aguenta mais, o que você vai fazer? Então essa foi a reação dela. Então, assim, Uhum, ela nunca, tipo, foi, assim, tipo, não, vocês têm que trabalhar e tal. Não, tipo, ela sempre priorizou o nosso bem-estar e, em primeiro lugar, o estudo, sabe? uhum. Então, era isso que ela queria. Tipo, por mais eu podia, sei lá, ficar 10 anos sem trabalhar, mas, tipo, estudando, que ela não ia falar, sabe? Tipo, ela, não, beleza, você tá estudando, então vai conseguir uma coisa melhor, eu sei e tal. Então, tipo, ela sempre foi dessas pessoas assim, de pensar desse jeito. Então a reação dela Aí, foi bem de boa. Na verdade, eu uhum, tava mais preocupado comigo mesmo do que ela, sabe? Ela ficou bem, tipo, não, entendi. beleza. Ela Não tá ficou aguentando, tranquila. então não é. Legal, é legal que o apoio familiar nesse tipo de transição, né? Ele é muito importante, cara. Ah, muito. Então, pra você chegar onde você chegou, esse apoio da sua mãe foi fundamental, né? Ah, com certeza. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a minha mãe e a minha irmã mais velha, porque ela ajudou muito a minha mãe também, né, quando ela estava em casa, né, antes dela casar, porque ela é casada. Ela ajudou muito a minha mãe com a gente, dando curso, material, então, tipo, eu devo tudo a essas duas grandes mulheres aí. É o que eu penso, assim. A gente sempre tem que ser grato àquelas pessoas que salvam o Ah, nosso tempo, uhum, né? Então, a sua mãe salvou o tempo de você ter que ficar trabalhando para focar no estudo. E sim. foi isso que te proporcionou chegar onde você tá, né? Como é que foi, a partir desse momento que você largou o telemarketing, como você descobriu a área de dados? Como você chegou na primeira oportunidade de dados, que foi, se não me engano, que você falou que você trabalhou com BI? Como que você foi parar ali? Então, só voltando um pouquinho atrás, né, tipo, Uhum, nos cursos que eu tinha feito, eu tinha uhum, trabalhado com a primeira ferramenta de dados, que era o Access. E era legal porque eu chegava em casa e ficava brincando de construir banco de dados de mercado. Meu pai tinha uma oficina, né? Meu pai, na verdade, tem uma oficina. E daí eu ficava brincando de construir banco de dados para oficina. Então, tipo, eu já sabia que tinha alguma coisa ali, no mundo de TI, relacionado àquela coisa ali. Aí eu falei, cara, da hora. Mas, tipo assim, igual eu falei, né? Eu, tipo, não tinha visão ainda de um todo, não tinha essa noção do universo, né? Do mundo de TI. Principalmente do mundo de dados. Porque eu tinha uma noção ali que tipo, brincava com esse banquinho do Axis lá e tal. E beleza, aí voltando pra cá agora, né? Então eu peguei isso aí do telemarketing e eu acho que eu fiquei desempregado durante uns 2 anos, eu acho. 2 anos. A minha mãe deu conta da faculdade durante 2 anos. Daí só que eu tava procurando. Só que aí, na faculdade, eu já comecei a procurar estágio, né? Comecei a dar mais uma lida nas áreas que tinha de TI, vi que tinha banco de dados, vi que tinha para develop, então, tipo, já comecei a focar nessa questão, tipo, não, eu preciso fazer um estágio para poder adquirir experiência. E, cara, tipo, eu perdi a conta de quantas entrevistas de estágio eu fiz. Eu acho que foi mais de, sei lá, mais de 10 entrevistas de estágio que eu fiz na época. E e algumas eu passava, só que não era o que eu queria, né? Tipo, a empresa ela queria contratar estagiário para poder fazer trabalho ruim, né? Tipo, trabalho que não agregasse no crescimento profissional e tal. Era tipo, ah, não, beleza, copia e cola na planilha Excel. Tipo, mano, sai fora. Eu já saí de um trabalho ruim É, e tal, não vou entrar em outro, tipo, ainda mais exato. estágio, sabe? Uhum. Então, para esses tipo, que eu passava, ou era ruim, e pros que eu queria passar, eu não passava. Né? Então, tipo, o universo contra você nesse momento. Aí, cara, passou muito tempo e eu lembro que uma amiga minha, ela conseguiu estágio numa multinacional, numa empresa muito grande, e daí ela falou assim, Will, ela ficou, acho que um ano, mais ou menos, que era o máximo era de 2 anos, ela ficou um ano mais ou menos, aí no começo do outro ano ela falou assim, ó, vai abrir várias lá, porque você não se inscreve aqui nesse site e tal, faz as coisas direitinho que eu pego e consigo te indicar, né? Eu disse, não, beleza. E foi engraçado porque, tipo assim, sabe quando você não dá muita bola? Eu disse, não, tipo, você já tentou demais e você não quer tentar de novo? Aham. Aí eu fiquei assim, não, tá bom, eu me inscrevi lá, tipo, aí nem tava dando muita bola e tal. Aí, tipo, no último dia, no penúltimo dia,
ela me cutucou de novo e tal, assim, não, beleza, aí peguei, fui, tipo, de última hora, assim, abri lá o site, fiz o cadastro, tudo, escrevi lá algumas coisas lá e, tipo, publiquei. E daí, tipo, eu fui chamado pra primeira, e, tipo, essa empresa multinacional, eles tinham 3 fases. E daí eu fui chamado pra primeira fase, que era totalmente online. Aí eu falei, caraca, beleza, né? Aí fui, fiz a primeira entrevista, que era totalmente online. Tem eles aplicavam alguns desafios nessa primeira entrevista, né? Tipo, eles queriam ver mais como que era o trabalho em grupo, né? E depois teve o segundo teste, que, na verdade, o segundo e o terceiro teste foi no mesmo dia, né? Que a gente foi presencialmente, né? Acho que foi, cara, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida. A gente foi presencialmente para poder fazer essas duas últimas etapas, que era já com gestores, né? E só que voltando um pouquinho antes de eu ir para essa entrevista de estágio e tal, que ia me dar o pontapé inicial nesse mundo e tal, eu já sabia, acho que do segundo para o terceiro semestre, mais ou menos, eu já sabia o que era, não que eu sabia, tipo assim, eu já tinha uma noção do que era Big Data, do que era Data Science, do que era engenharia de dados. Eu sabia que existiam esses caras aí, sabe? Só que eu não Cara, sabia. você falou uma coisa muito interessante, desculpa cortar, mas eu preciso colocar esse ponto aqui, né? Pegar esse gancho que você falou. Pessoal, vocês que estão escutando, o pessoal que me segue, geralmente eu falo assim pra eles, cara, quando você quer, se você quer entrar nessa área, saiba quais são as possibilidades de profissões que tem, né? Então é Aham. que nem você chegar por exemplo, você chegar e ficar tentando entrar, o que que eu preciso ter para entrar, o que eu preciso saber. Mas, cara, você sabe quais são as opções que tem? Você sabe quais são os ramos de possibilidade, né? Eu quero Sim. entrar na área de Big Data, mas você quer entrar em qual dos perfis, né? Aham. Então, é o que eu falo, né? Então, é tipo aquela garota que você sempre quer. Você sempre pergunta se ela quer ficar com você, ela diz não, não. Mas na hora que ela diz sim, você não sabe o que fazer. Então, na hora que você quer o Big Data, você chega, é aprovado, porque você conhece alguma tecnologia, mas chega lá, cara, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu vou crescer nessa carreira? O que que eu faço aqui, né? Então, é muito importante você ter esse tipo de conhecimento de quais possibilidades existem dentro dessa área. E foi exatamente o que que você tinha feito, né? Sim, isso é bem importante mesmo. E então, do segundo pro terceiro semestre, eu tinha essa noção, tipo, cara, Big Data, tipo, o que é isso aqui, né? Tipo, tava lendo algumas coisas, sei lá, em 2016, acho que 2016. Daí, eu sabia, e na minha cabeça tava, tipo, cara, eu quero virar Data Science. Tipo, já tinha, tipo, porque, eu não sei se era o nome, Todo é, mundo, né? sei lá, o nome que era muito da hora, tipo, Data Science. Eu não sei se ele também, tipo, tinha muita descrição, né? Tipo, Data Science levanta, faz modelo de machine learning. E nisso nem tinha tido aula ainda de inteligência artificial. Mas, tipo, eu Uhum. já sabia, tinha uma noção, né? Tipo, aí tava lá, tipo, o cara levanta a empresa, não sei o que lá. Eu falei, nossa, não, eu quero ser Data Science. Então eu tava fixado, já tinha isso fixo na minha cabeça. E daí, voltando para as entrevistas de estágio, né, agora. Daí o meu líder, né, que virou meu líder no futuro, os gestores eles tinham que se apresentar e apresentar as áreas que eles trabalhavam, né. Daí o meu líder, que seria meu líder no futuro, se levantou e apresentou a área dele e falou, tipo, cara, a gente faz toda a triagem dos dados da empresa, analisa, disponibiliza relatório, banco de dados, aí tinha lá bancos transacionais, não sei o que lá, tipo, um insight para a empresa. Tipo, na hora que ele começou a falar disso, tipo, meus olhos, assim, tipo, acho que ele notou isso, tipo, que eu fiquei fixo, assim, falei, não, mano, se eu passar, eu quero entrar nessa área, cara. Tipo, eu já mirei nele isso aí, sabe? Uhum. Tipo, eu nem sabia que era BI, não sabia nada, tipo, eu só ouvi dados e banco de dados e que, não, essa área que eu quero ir. E daí a gente teve todo o processo seletivo, de dinâmica em grupo e tal, não sei o quê. E, e eu peguei passei para a última fase. A última fase era para poder conversar com os gestores, né? Os gestores de cada área, né? Tinha área de segurança da informação, tinha área de BI, né? Que era que eu estava interessado, tinha área de infra. E daí eu peguei e fui conversar com esses gestores. Aí, tipo, eu sentei na mesa, eles todos assim, era uma mesa redonda, assim. Aí eles começaram a fazer várias perguntas, várias perguntas. E a área que eu estava interessado, né, que era esse meu líder esse meu líder no futuro, ele fez mais perguntas do que os outros, né? Só que o engraçado é que eu tava interessado em duas áreas e achava que ia para uma outra área, que era a área de infra.
Daí, beleza, terminou a conversa tudo. Ah, beleza, a gente vai entrar em contato, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí fui embora pra casa, né? Tipo, eu fui confiante, assim. Só que eu achava que ia entrar na área de infra, não achava que ia entrar na área de BI. E daí passou muito tempo, porque a empresa trocou de diretor de TI, só que eu não sabia, né? Tipo, fui saber só depois. Então pensa na ansiedade que eu fiquei. Aham. Passou muito tempo, tipo, sei lá, passou uns 3 meses, cara, se eu não me engano. Eles puderam entrar em contato. Porque a empresa tinha trocado de diretor de TI e eles estavam reestruturando as áreas, né? Tanto que a área de BI que estava interessada, ela tinha mudado, né? Tipo, eles reestruturaram essa área, que passaria agora de BI para arquitetura de novas soluções. Então, de vez de ser só BI, era uma equipe que ia ter pessoas de BI, pessoas de infra, pessoas de segurança, pessoas de mobile, tipo, ia ter quase tipo, toda a equipe, toda a TI dentro de uma equipe só, sabe? Que ela se chamava Arquitetura de Novas Soluções. Aí eles me ligaram e tudo, falou que eu passei, cara, acho que tipo, foi a melhor notícia que eu tive na minha vida. Sério, eu, tipo, chorei, nossa, abracei minha mãe e tal, nossa, mãe, não sei o que lá e tal. E daí, beleza, aí comecei o estágio nessa empresa, que era uma multinacional. Quando você começou esse estágio, até para expor para o pessoal, né? Você tinha algum conhecimento técnico, tipo SQL, Python, alguma coisa do tipo? Ou você não estava com forte tão assim nessas tecnologias de Eu entrada? tinha, a gente tinha, na faculdade a gente tinha feito, eu já tinha lógica de programação, tinha trabalhado com a linguagem C, né, que é a linguagem mãe, né, da parada toda, Uhum. e tinha trabalhado um pouquinho tinha trabalhado não, tinha estudado um pouquinho, eu já estava fazendo o curso, a matéria, quer dizer, de banco de dados. Uhum. Então, tinha mexido um pouco também com SQL. E Mas, é legal falar pro pessoal, né? O pessoal falar, cara, você que tá começando, você tá numa faculdade, né? Você que já não tá aí no fogo do mercado, você não precisa ter alguma experiência concreta, na verdade. Você não precisa saber uhum, das principais tecnologias, né? Você precisa, cara, pelo menos se inteirar do que é a área. Você precisa ter pelo menos um conhecimento não técnico, né? Então, o que que esse profissional faz? O que que a área faz, né? Então, sim, isso mata o que o pessoal às vezes acredita que está na faculdade, tipo, cara, eu não sei nada, então não vou conseguir entrar. Até porque, no seu caso, a empresa que você pegou, você me corrija se eu estiver errado, ela quis te formar, né? Existem empresas que pegam uma sim, pessoa do zero e querem formar essas pessoas, então lá você vai aprender tudo o que você precisa. E existem empresas, cara, que elas precisam que você tenha um pouco mais de conhecimento. Cabe você a dar essa sorte ou entender como essas empresas funcionam, qual processo você está se aplicando, né? No seu caso, você aplicou para uma empresa que, por sorte, formava as pessoas. sim, exatamente. Isso daí é bem importante mesmo, porque eu também tinha isso quando eu comecei a procurar os estágios, né? Porque Você tinha isso em mente igual, já? sim, igual você falou, tipo, algumas empresas geralmente são empresas pequenas, né? Tipo, sei lá, pequenos negócios, né, que estão começando ali e tal, que tem poucas pessoas e tal, eles pedem muita coisa. Tipo, cara, acho que eles estão pedindo praticamente um profissional de 6 anos ali, sabe? Tipo, não, linguagem. Tinha umas linguagens, Node.js e Java, não sei o quê. Falei, cara, como assim? Eu nem sei. Eu só trabalhei com linguagem C ainda, sabe? Uhum. Nunca vou saber dessa Exato, linguagem. Daí, exato. geralmente são pequenas empresas que pedem, tipo, muita coisa. Tipo, eles estão pedindo muita coisa mesmo. E É, agora, essas empresas grandes, assim, eles focam, como você falou, eles focam mais em formar o profissional. Então, como você falou, você tem que ter uma noção, né, de como as coisas funcionam e tal. Só que você não tem que ter, você não é obrigado a ter aquele conhecimento de um profissional de 6 anos, assim, sabe? exato. E para o pessoal que está começando, não se assusta quando você vai mandar uma vaga de estagiário ou de júnior, não se assuste com a imensa lista de tecnologia. Na verdade, Sim, aquilo ali, cara, o que você tiver é lucro, entendeu? Pra eles. Porque eles sabem que um sim. júnior não tem tudo aquilo. Então, o que você tiver, beleza, é lucro. Não se assuste, mande lá e, cara, boa sorte. Mas, voltando pra história aí, Will, agora você em BI, começou o estágio, como é que foi aí? Isso, daí eu comecei o estágio e daí a primeira pessoa, né, que, tipo, eu conheci todo mundo da equipe, a primeira pessoa que me pegou para poder dar, tipo, um overview da área, do que acontecia, né, foi uma menina chamada Bruna.
Ela foi a minha primeira mentora. Daí ela me explicou tudo que tinha que tipo, não tudo, né? Tipo, ela me deu um overview do que era BI, né? Então me explicou o que era a ferramenta SAP, o que era BW, o que era Cubo, o que era modelo, o que eles geralmente faziam para as áreas de negócio, né? Tipo, então as áreas de negócio requisitavam alguns dados, alguns relatórios, e a gente ficava responsável por criar aqueles modelos, criar aqueles datasets para poder disponibilizar para eles, né? Como relatório, como algum tipo de informação. E daí também teve uma outra pessoa, uma outra mulher também que foi importante, né, que foi a Raquel, foi a minha segunda mentora, né, e que ela era mais, ela era mais na parte de construir modelos no BW, né. E daí eu me colei ali nas duas, né, me colei ali nas duas, porque eu falei, não, é isso que eu quero aprender o que é BI, o que é SAP e tal. E daí foi, a gente começou. E daí começou o boom, né, das empresas começarem a migrar para a nuvem. E eu tive a sorte, cara, dessa empresa que eu tava, né, nessa multinacional, entrar nesse boom, né, com a galera que tava entrando nessa migração, né, do on-premise para nuvem, e pegar todo o início, né, todo o planejamento que a empresa teve com essa parte de nuvem. Então, foi a melhor coisa que eu fiz foi colar nessas duas mulheres, porque elas que ficaram responsáveis por fazer todo o planejamento de como ia funcionar as coisas para que a empresa migrasse do on-premise para a nuvem. Então, E é o interessante aqui. Não, deixa eu só cortar aqui, porque eu acho interessante esse insight. Para o pessoal que está começando, o que o Will fez é muito importante. Você colar em pessoas, você ser proativo e sugar conhecimento de outras pessoas, né? Que são mais experientes. Não ter aquele perfil do cara, tipo, eu vou estudar sozinho e daqui eu não gosto de falar com não, muitas não. pessoas. Cara, se você quer crescer rápido, você precisa colar com essas pessoas. Porque acontece? Essas pessoas elas já estão mais tempo na área, elas têm visão. O que te falta quando você começa dentro de uma profissão nova é visão. Então essas pessoas elas expandem sua mente, expandem os caminhos aonde você pode chegar. E é muito importante porque aquilo ali corta muito tempo de pesquisa, né? Muito tempo de pesquisa no Google, do que faz a carreira. Ali você tem uma experiência prática e uma experiência do que deu certo da vida de uma pessoa, que é uma coisa que você não encontra na internet, né? Ah, com certeza. Isso mesmo. E, e daí, começou, né, então, esse planejamento para essa migração. Eu nem sabia que era nuvem, tipo, eu falei, como Uhum. assim nuvem e tal, né, tipo, aí, beleza. Aí eles fizeram alguma POC e daí eu comecei a ter noção do que era esse mundo, né, tipo, de nuvem e tal. Eles fizeram alguma POC com a Azure, e daí foi a primeira vez que eu tive contato com os profissionais que eu queria me tornar no futuro, né, que eram os engenheiros de dados e os cientistas de dados. Daí foi muito importante eu ter esse contato com eles, porque, igual eu falei, né, tipo, eu já sabia lá, tinha uma noção do que era Big Data e tal, só que eu não sabia exatamente o que cada um fazia, né? Tipo, beleza, Data Science faz isso, tá, mas tipo, o que ele faz realmente, sabe? O que um engenheiro de dados faz realmente? Só que eu tava fixado que eu queria me tornar no Data Science. Então, quando eu tive esse contato com esses profissionais, eu pude ver, tipo, ali na minha frente, o que cada um era responsável de fazer, né? E qual que era a importância de cada um. E daí, cara, tipo, eu me interessei, tipo, eu me apaixonei muito mais pela área de engenharia de dados. Porque era o cara ali que, tipo, construía, tipo, a parada toda, sabe? Era o cara que construía ali a arquitetura para poder, as pipes para poder ficar rodando, atualizando os dados, manter os dados atualizados. E o data science não tinha a importância dele, mas a importância dele era focada em outra coisa, né? Tipo, tirar insights dessa arquitetura, desses dados que o engenheiro de dados construiu, para poder gerar informações para a empresa, né? Em cima de machine learning e tal. Exato. E como o seu background ele era mais de computação do que matemática, ficou mais fácil para você ir mais mesmo para a área de engenharia de dados, né? Sim. Aí eu me interessei muito mais pela parte de engenharia. O data science, tipo, os caras que tinham lá, cara, era maluco, assim, sabe? Tipo, era coisa assim que eu não entendia. Eles escreviam na lousa lá alguns modelos lá de pura matemática. Eu falei, cara, como assim? O que você tá fazendo aí, sabe? Então eu vi já, tipo, que não era pra mim essa área, sabe? Uhum. E daí eu me interessei muito mais pela área de engenharia de dados. Então aí o que eu fiz? Colei nos caras ali de engenharia de dados.
E comecei a ver como eles construíam as coisas e tal. Tipo, não entendia muito, não entendia muito bem o que eles estavam fazendo, mas, tipo, eu ficava lá, tipo, beleza. Aí, tipo, perguntava, o que você tava fazendo aí, tipo, sabe? Mas por que você tá fazendo isso daqui? Não, é pra poder jogar ali no Data Lake. Mas o que é um Data Lake? Então, tipo, foi muito importante ter esse contato e foi muito importante eu entrar logo nesse boom, né? Porque me deu essa visão, sabe? Me deu esse conhecimento. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu não estaria hoje trabalhando como engenheiro de dados. E que ponto foi que você conversou com o seu gestor e você falou, cara, eu quero engenharia de dados? Porque até então você estava trabalhando com BI, né? Como é que foi Sim. ali, onde foi o seu primeiro contato com engenharia de dados mesmo? Porque você disse que ali, dentro da área de BI mesmo, eles estavam fazendo uma migração para a nuvem, você teve contato Uhum. aí com os profissionais de engenharia de dados, e que momento foi que você que você realmente migrou? Foi dentro ainda dessa empresa? Você conversou com o seu gestor? Como é que foi mais ou menos? Na verdade não teve migração, né? Tipo, ali nessa empresa que eu tava, tipo, você escolhia o que você queria focar mais, né? Então, tipo, Uhum. eu podia focar em várias coisas, eu podia focar só em uma coisa, tipo, ficava ao meu critério o que eu queria fazer. Ah, legal. Eles apoiavam, eles orientavam e tal, mas eu que queria, eu que poderia escolher, na verdade, o que eu queria seguir ali para poder ter mais conhecimento. Antes de ter passar por todo esse planejamento, esses projetos dessa migração para a nuvem, eu trabalhava antes com BI, né, mais com a parte de BI, não, então tipo, construía modelos no BW e também criava muito relatório com o Power BI. Fazia muito isso. E depois, quando eu colei, tipo, eu só fiquei colado no pessoal de engenharia de dados e tudo, eu comecei a fazer alguns trabalhos pequenininhos ali junto com o pessoal, né, para poder ajudar. Então, tem que fazer uma consulta em cima de uma tabela para poder bater, para poder ver se está batendo com a fonte, sabe? Então eu Uhum. abri ali o Databricks, né, que eles estavam com o Databricks também no começo. Fazia ali tipo um select, um display, alguma coisa do tipo em cima daquele dado que eles tinham carregado e batia se o número de registros, o número de colunas se estavam iguais à fonte, né? Então esses pequenos trabalhinhos eu comecei a fazer, mas eu coloquei a mão ali, tipo, beleza, isso aqui é um Databricks, mas o que é um Databricks? O que é um notebook, sabe? O que é célula? Mas Uhum. qual linguagem vocês estão trabalhando aqui? Eles estavam trabalhando muito com Python na época, né? Mas qual Uhum. linguagem vocês estão trabalhando aqui? Beleza, Python. Mas por que isso daqui? Eu fazia muita pergunta. Ele falava assim, mas por que você tem que. O que é esse parquet, né? Tipo, tinha lá, né, na hora de você fazer a escrita do dado, tinha lá, tipo, parquet e tal. Mas o que é parquet? Não, é um dado mais compactado e tal. Tipo, então, várias coisinhas assim, nessa, essa minha, como que eu posso dizer, nessa interação com eles, eu comecei a captar essas coisas assim, sabe? E Entendi. daí lá nessa empresa, né, eles têm uma coisa muito legal lá que eles chamam de projeto aplicativo. Que é um projeto onde o estagiário, né, ele fica totalmente responsável por gerenciar um projeto da empresa. Uhum. E daí, tipo, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Tipo, tinha lá vários estagiários já fazendo vários projetos aplicativos, tinha estagiário que tinha feito mais de um projeto aplicativo e tal, e eu não sabia o que eu ia fazer ainda. E daí surgiu na verdade, surgiu uma situação, que foi onde eu vi que tinha a oportunidade de fazer alguma coisa, que era uma situação, era a seguinte situação, o usuário, né, a área, eles tinham um relatório de Power BI, conectados diretamente em cima de um banco, a SQL on-premise. Só que tinha muito dado, e o relatório que eles tinham construído estava muito lento, tipo, muito lento mesmo. Tipo, eles clicavam em algum gráfico, alguma coisa assim, demorava, tipo, cara, sei lá, minutos para poder o gráfico interagir, sabe? Sim. E daí eu peguei eu fui conversar com o meu líder, né? E falei assim, o que você acha de eu pegar usar esse exemplo aqui como um projeto aplicativo, né? Tipo, pegar esse relatório e tentar melhorar ele com as ferramentas que a gente tem hoje na nuvem. Ele falou, não, cara, bola pra frente. E daí eu peguei essa situação, peguei lá, tipo, eles tinham muitas stages ali dentro do Data Lake, né? Então eu podia usar ali alguns stages de teste. Então eu fiz todo um passo a passo do que um engenheiro de dados faria, né? Claro que não com da melhor forma, mas fiz. Então peguei a tabela do Banco On-Premise, usei o Data Factory para poder conectar nela, trouxe os dados para o Data Lake, aí do Data Lake passei pelo Databricks para fazer algumas transformações,
gravei em Parquet, daí conectei, né, daí joguei pro banco o SQL da nuvem, e daí conectei o Power BI em cima desse banco. Cara, tipo, a performance muito, muito rápida, assim, sabe? Tipo, na hora que eu vi, tipo, na hora que eu comecei a interagir, que tava, tipo, interagindo, tipo, quase em tempo real, assim, sabe? Nossa, meu Deus, tipo, eu fiquei apaixonado em fazer aquilo. Eu falei, nossa, muito bom, não sei o quê. Claro que tinha, tipo, tinha muita coisa ruim ali, né? Mas, tipo, foi um testezinho, assim, sabe? Sim, sim. E daí apresentei, aí no meu último dia, não, na minha última semana de estágio, porque apresentei esse projeto aplicativo e o pessoal ficou, tipo, foi, na verdade, foi aonde foi interessante ter feito isso, por quê? Porque a própria empresa, né, as próprias pessoas que estavam trabalhando com isso, eles não sabiam muito bem, tipo, tipo, tá, beleza, a gente tá migrando pra nuvem, mas qual que é o ganho que a gente vai ter, né? Tipo, qual que é a diferença a gente ter um on-premise e uma nuvem? Tipo, qual é o ganho que a gente vai ter? Tipo, eles não tinham visto ainda, assim, sabe? Tipo, um ganho real da nova arquitetura. E daí, quando eu mostrei isso pra eles, eu falei assim, cara, tipo, tá vendo? Tipo, a nuvem, tipo, vai ajudar muito nessa questão, né? Porque eles tinham muito relatórios, tinham muito dados, tipo, muita coisa que a nuvem ia ajudar, sabe? Então foi interessante fazer isso porque eles viram, tipo, cara, aí, olha o ganho que a gente tá tendo, sabe? Tipo, em relação à performance, em relação à velocidade. E foi muito bacana, cara, de verdade. E daí, o estágio terminou. Infelizmente, eu não consegui me efetivar. Eu acho que, eu falei, parece que as coisas se desenham. Eu acho que foi bom eu não ser efetivado. Eu não sei como eu estaria hoje se eu tivesse sido efetivado pelaquela empresa. Talvez eu não estaria como engenheiro de dados, talvez, ainda, não sei. Exato, exato. É aquela, né, cara, quando uma porta se fecha, uma outra É, se abre, né? Então, sim. E daí eu peguei, terminou meu estágio, tudo, e eu fiquei, acho que, sei lá, uns 2, 3 meses desempregado. Aí surgiu uma outra oportunidade na mesma empresa, só que era pra poder voltar como consultor, né? Algumas pessoas lá que eu conhecia, um rapaz lá que eu conhecia lá que trabalhou junto comigo, tinha uma demanda em algumas, em outros escritórios, né, em outras plantas da empresa, e daí era uma demanda de BI, que era pra trabalhar com Power BI, e daí ele pegou e me indicou, só isso, tem interesse? Eu disse, não, cara, tem interesse sim e tal, né? Só que era pra poder voltar agora, tipo, como devia ser estagiário, como consultor mesmo, sabe? Como terceiro. E daí eu voltei e fiquei mais ou menos uns 4 meses com Power BI de novo. E foi muito bom, porque eu adquiri bastante experiência com Power BI e tal. E. Só que, tipo, eu já tava na minha cabeça, cara, tipo, será que é isso mesmo que eu quero pro resto da minha vida, assim, sabe? Tipo, trabalhar com BI? Porque, tipo, eu tinha experimentado, né? Tipo, tinha sentido o gosto da engenharia de dados, né? Da nuvem e tal. E eu tava muito, tipo, cara, tipo, não sei se eu quero ficar aqui, sabe? Tipo, em BI e tal. Aí veio a oportunidade de eu vir para a consultoria que eu tô hoje. Que eu vim também como consultor de BI, para poder trabalhar com a parte de BI, principalmente com Power BI, né? Aí eu fiquei um ano e pouquinho, na equipe de BI. E surgiu a oportunidade de a gente, tipo assim, na empresa que eu estava prestando consultoria para BI, só estavam com Power BI e tal, só que todo o sistema deles também era on-premise. E daí surgiu a necessidade deles migrarem para a nuvem, porque não fazia mais sentido você ficar puxando dado de sistemas on-premise se você não ia ter a velocidade, a performance, tava muito ruim, sabe? E surgiu a necessidade de eles migrarem para a nuvem também. Então eu tive a outra oportunidade de participar de novo de um projeto desde o começo de migração de sistemas on-premise para a nuvem. E eu fiz a mesma coisa, cara. Tipo, beleza, eu tava como profissional, eu tinha que focar nas minhas atividades, só que eu sempre arrumava um tempo, sempre ficava ali colado o cara que era o engenheiro de dados para poder fazer toda essa migração, né? E peguei uma exato. amizade e tal, tipo, fiquei lá aprendendo algumas coisas e tal, só que, tipo, ainda não sabia, tipo, como que eu ia fazer para poder ir para essa área, sabe? Porque quando eu comecei a ver essa construção deles também, tipo, tanto na empresa que eu estava como estagiário, tanto também nessa empresa que eu estava prestando consultoria, eu ficava com, tipo assim, com receio, tipo, cara, tipo, será que parecia pra mim ser muito difícil, sabe? Uhum, Construir aquelas pipes, construir aqueles modelos e tal, e fica, tipo, será que se eu for, será que eu vou dar conta? Tipo, ficava muito ficava muito pensando nisso, né? uhum. Só que aí surgiu a oportunidade, tipo assim, nessa consultoria que eu tô hoje,
de... Porque, tipo, a área de engenharia de dados precisava de mais gente. Só que o que que a empresa fez? De vez de ir atrás de profissionais, né, de engenharia de dados, eles buscaram primeiro profissionais de dentro da própria empresa, sabe? E daí eu fiquei, cara, tipo, será que eu vou, não vou? Será que eu me arrisco e tal? Aí, tipo, o cara que eu tinha feito amizade, tudo, ele me deu muita força. Tipo, não, Will, vai, é, não se preocupa, porque, tipo, a gente vai ter tudo esse planejamento de você aprender as coisas e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, mas e se os caras me jogarem uma bomba, né? Tipo, não se preocupa não e tal. E daí, tipo, cara, com a cara e a coragem, eu fui assim, ó, gente, eu gostaria de migrar aí pra tentar, né, tipo, ir pra área de engenharia de dados, porque, tipo, é uma coisa que eu já venho desejando há muito tempo e eu queria ver como que a gente faz. E engraçado que eu fui a primeira pessoa a fazer isso dentro da empresa, sabe? Tipo, migrar de uma área para outra. Aham. Eu conversei. Pode falar. Engraçado, só falando, pegando esse gancho que você falou, engraçado é que você falou que a empresa quis formar os profissionais que já existiam lá para virar engenheiro de dados, né? Que é Sim, uma aham. coisa que faz sentido, porque hoje no mercado não existem muitos engenheiros de dados. Então, os que existem, é difícil às vezes de contratar, você está disputando um pouco o profissional, então o salário vai lá em cima, né? Oferta e demanda. Sim, Então eles preferiram falar, cara, os poucos engenheiros que a gente vai usar esses engenheiros para treinar outras pessoas aqui dentro que querem vir para engenharia. É muito mais garantido, né? E, sim, e aí você usou o seu conhecimento de BI, que foi o trampolim para você ir para a área de engenharia de dados. sim, exatamente. E daí eu conversei com meus líderes e tal. Disse, não, beleza, a gente vai conversar e daí a gente pega e volta para poder ver o que a gente faz, para poder ver como que vai ser essa sua migração. Não, beleza. Aí passou algum tempo, eu ainda estava trabalhando como BI, e daí surgiu a oportunidade de entrar como sombra no projeto que você estava, para poder ir se ambientando e aprendendo, pegando experiência com a parte de engenharia de dados na Azure. E daí foi onde eu te conheci. Aí tudo mudou, sabe? Tipo, é onde eu aprendi muita coisa, foi onde, tipo, eu tive a confirmação de que era o que eu queria fazer. E comecei a estudar bastante, principalmente igual você falou, né? A gente tinha conversado, eu falei, onde eu posso estudar, onde eu posso focar mais para poder começar a ter alguma atividade, tipo, de tocar, colocar a mão na massa mesmo, né? Era a parte de processamento de dados, então comecei a estudar bastante Scala, Spark. E depois de um tempinho, acho que um mês e pouco que a gente ficou junto lá, surgiu essa demanda nessa empresa de fazer essa migração do, da ferramenta, né, do motor de processamento deles, que era por Procedures e tal, para Databricks. Porque eles estão visando muitas coisas no futuro, né? Principalmente ciência de dados, né? Então, para que isso aconteça, você tem que ter um motor, você tem que ter uma arquitetura com um motor de processamento muito bom, que as coisas funcionem de uma forma performática, sabe? Uhum. E eu tô aqui, E é o principal engenheiro de interessante, dados. exatamente, como principal engenheiro de dados, cara, pô, isso é super bacana, porque mostra também o quão, por existirem poucos engenheiros de dados no mercado, o quão aquele que se dedica à carreira, ela é meteórica, né? Então, o pouco que você sabe já é muito, cara, então já ajuda muito. Então, esse conhecimento que você teve de Databricks, Spark, ETL e tudo mais, Data Lake, enfim, te ajudou a conseguir uma vaga de personagem principal dentro de um projeto, né? Sim, sim, exatamente. E uma coisa que, tipo, eu também queria deixar claro aqui, que, tipo, eu não teria conseguido tanta coisa se não fosse a sua ajuda, tá? Porque você ajudou bastante, porque eu acho que é o ponto que deixa pra galera também. É contato, cara, tipo, network, sabe? Você ter contato com as pessoas com os profissionais que você quer se tornar no futuro, ter esse contato, né, manter esse contato, porque você não vai conseguir tudo sozinho. Eu não ia ter conseguido sozinho, sabe? Se E tivesse a sua ajuda. é interessante isso porque, exatamente, cara, o cara que já tá lá, muitas vezes ele ignora aquele que tá embaixo, né? Mas é Uhum. justamente o contrário, cara. Você tem que puxar aqueles que estão embaixo, porque você consegue fortalecer, né, o time e tudo mais. E Sim, fora que você cria contato, cara, é o que eu acho. Às vezes, network vale mais do que dinheiro, sabe? Então, ah, cara, com certeza. você ter uma boa rede de contato te coloca num patamar diferente.
Exatamente, por você ter feito conexão comigo, é, a gente, pô, acabou virando amigo de quebra, a gente fez uma grande conexão e, cara, tu aprendeu bastante coisa também. Eu gosto também de aprender com a visão de quem tá começando. E um dia eu comecei também assim como alguém me ajudou lá, né? Então Uhum. eu também tive do seu lado uma vez. Um dia eu tava começando e alguém, sem motivo nenhum, falou, cara, eu quero te ensinar. E eu queria aprender, né? Então acho que tem essa do querer ensinar e eu querer aprender Ah, com também, certeza. né? Então é muito mais legal você ensinar quando o cara tá realmente disposto, né? E, cara, eu lembro que eu passei a respeitar muito a tua trajetória quando eu ensinava e você virava a noite estudando, né? Tipo, eu falava, o cara, do nada o cara mandava mensagem de madrugada. Eu falei, cara, esse moleque não dorme, cara. E do nada, quando eu vi, o moleque tava crescendo, crescendo, crescendo. E o que eu demorei meses pra aprender. Não, na verdade, cara, eu demorei bastante tempo pra aprender, mais de meses, acho que foi anos. Você Uhum. aprendeu em questão de 2, 3 meses, sabe? Então, Engraçado, né, mano? exato, cara. Aquele conhecimento que eu demorei para aprender, eu consegui passar para você e você em 2, 3 meses já tava já tipo fazendo muita coisa e essa é uma coisa bem legal, né? Inclusive Sim. eu ia falar, cara, o que que você deixaria de dica para quem tá começando mesmo, cara? Imagina aquela pessoa que tá começando agora na área ou ela nem tá começando, ela só quer entrar. Qual que é a sua principal dica aí? O que que você tem para falar para essas pessoas? Eu acho que a minha principal dica, acho que é mais um, como posso falar? É mais enfim, é resiliência, cara. Resiliência, não para de tentar, estuda. Acho que esse, como estudo, assim, dica de estudo, é aquilo que a gente estava conversando, né? Tipo, foca em processamento, em como processar o dado, que eu acho que é o que te vai, é o que vai te dar o pontapé inicial nessa área, porque é o que a gente mais faz, né? Que é processar os dados. E como principais linguagens, cara, tipo Python e Scala, sem sombras de dúvidas, o que vocês devem focar. Pô, sensacional. E para aqueles que estão começando agora, ouvir essa dica do Will e estão a fim de começar, cara, tem um curso aí de Spark do meu brother Igor Uchoa. O link tá lá no meu Instagram para vocês comprarem. É um curso introdutório da arquitetura e também da parte de processamento de dados com Spark. Então, cara, é fundamental você ter esse tipo de conhecimentos para você começar a construir corpo dentro da engenharia de dados, para você conseguir ficar um profissional mais robusto, né? Que foi o que fez a diferença pro Will e que também fez a diferença para mim, cara. Não sei se eu já te contei, Will, uma vez, na principal empresa que virou a minha chave como engenheiro de dados, que me fez crescer exponencialmente, eu só consegui entrar porque eu sabia Spark. Era a única coisa que eu sabia, na verdade, era Spark. Spark com Python e um pouquinho de Scala. O PySpark e com Scala. Era a única coisa, eu não sabia mais nada, cara. Sabia de Data Lake, não sabia de nada, mas isso me ajudou a Da passar. hora. E aí, com isso, eu consegui ter acesso a uma fonte inesgotável de recursos dentro dessa Sim. empresa e, cara, isso virou total minha chave, mas é uma coisa muito engraçada, né? Então, cara, a gente que já passou por isso, a gente dá essa dica pra vocês. E quem é esperto pega essa dica, viu? Sim, sim. Porque, tipo assim, é igual você falou, né? Tipo, tem muita gente que fala assim, cara, tipo, como eu sei que eu tô pronto, né? Tipo, pra onde eu devo começar e tal. Tipo, não tem uma forma, né? Tipo, não tem uma receita. Acho que o importante é você começar. De algum lugar. Começa de algum lugar. Igual a gente tá falando, né? Tipo, a dica que a gente tá deixando aqui é, tipo, comece de como processar o dado, né? Que vai ser que vai te dar o pontapé inicial para você poder conseguir entrar nessa área. Mas comece de algum lugar, porque com o tempo, depois que você entrar nessa área, com o tempo você vai se aperfeiçoando, né? Então, tipo, pegando aí algumas coisas de que a gente tava até conversando, né, tipo que algumas vagas, né, de engenharia de dados eles estão pedindo skill de engenharia de software, né? E com o Aham. tempo você vai tipo se ambientando, vendo o que o mercado pede, o que você precisa se aperfeiçoar e vai melhorando aos poucos, né? Mas Exato, cara. começa de algum lugar, dá um pontopé Começa inicial de algum exatamente. lugar. Então, assim, a dica final que a gente quer deixar para você é o seguinte: você está começando, é, a gente sabe que tem muito roadmap de engenharia de dados na internet. Fala, cara, começa aqui e você vai nesse caminho Uhum. estruturado aqui. Mas, cara, se você quer começar de verdade, você precisa competir com os grandes. E os grandes têm esse conhecimento de Spark. Né? Mesmo que Uhum. for um cara que está começando, não só de Spark, mas aqueles caras que estão começando, para você competir com os caras sérios, mesmo aqueles que estão começando, você tem que estar munido. Você tem que estar pronto para a batalha. É assim, então, a parte Spark não é uma coisa que é introdutória, é a primeira coisa que você aprenderia em engenharia de dados, não é, mas aprendendo isso, que não é uma coisa tão complexa,
Tem lá a sua complexidade, mas você consegue ir direto ao ponto, você já conseguir uma vaga. Conseguindo a vaga, aí sim você começa com o roadmap. O roadmap vai fazer muito mais sentido quando você estiver Sim. trabalhando, entendeu? Então, essa é a dica final que a gente queria deixar. Will, você tem alguma consideração final, cara, antes de a gente terminar aqui? Não, não, só queria agradecer pelo convite. Ser a primeira pessoa a abrir esse novo, como que fala? Esse novo programa que você está criando aí, né? Que é esse podcast. A gente agradecer. Só isso. Muito obrigado. Cara, muito obrigado você, cara. A gente vai ficando por aqui, então, pessoal. Aguardem o próximo podcast que deve sair em breve. E é isso aí. Obrigado, Will, pela participação. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!